Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão, nosso último encontro, da leitura da carta aos Gálatas, 12º encontro, Gálatas, capítulo 6, do versículo de 1 ao versículo 18. Ouçamos o texto que nós vamos refletir. Irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, cabe a vocês que são espirituais corrigir com mansidão a essa pessoa. E cada um que se cuide, para não ser tentado também. Carreguem os fardos uns dos outros, e assim vocês estarão cumprindo a lei de Cristo. Se alguém pensa que é importante, quando de fato não é, está enganando a si mesmo. Cada um examine a sua conduta, então achará motivo de satisfação em sua própria pessoa, e não por comparação com os outros, porque cada um deve levar a sua própria carga. Aquele que recebe o ensinamento da palavra deve repartir todos os bens com o catequista. Não se iludam, pois com Deus não se brinca. Cada um colherá aquilo que tiver semeado. Quem semeia nos instintos egoístas, dos instintos egoístas colherá corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem. Se não desanimarmos, quando chegar o tempo, colheremos. Portanto, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, especialmente aos que pertencem à nossa família na fé. Gloriar-se na cruz de Cristo. Vejam com que letras grandes estou escrevendo a vocês, de meu próprio punho. Os que querem impor-lhes a circuncisão são aqueles que estão preocupados em aparecer. Fazem isto para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. De fato, nem mesmo os próprios circuncidados observam a lei. Eles querem que vocês se circuncidem apenas para eles se glorificarem de ter marcado o corpo de vocês. Quanto a mim, que eu não me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. O que importa não é a circuncisão, ou a não circuncisão, e sim a nova criação. Que a paz e a misericórdia estejam sobre todos os que seguirem esta norma, assim como sobre todo Israel de Deus. De agora em diante, ninguém mais me moleste, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Saudações finais. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém. Carregar o fardo, o peso um dos outros. Versículo 1. Irmãos, se alguém foi apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem corrigir essa pessoa com espírito de humildade. E você cuide de si mesmo, para também não ser tentado. Paulo inicia com algumas questões práticas da vida em comunidade, dirigindo diretamente aos leitores da sua carta. Se alguém está em falta, caiu, mas mesmo que seja grave,
o outro não pode ser juiz deste irmão. Sendo os cristãos espirituais, nem por isso se devem considerar superior e tratar os outros com desprezo. Pois a atitude correta de quem possui o Espírito Santo é a mansidão para com o irmão. A correção que não vem feita com a mansidão é obra da carne. E por meio de explosões, de iras, só traz desavenças e inimizades. Pois o cristão que repreende seus irmãos deve cuidar também de si mesmo. Versículo 2. Carreguem o peso uns dos outros, e assim vocês cumprirão a lei de Cristo. A lei de Cristo não se trata das obras da lei, essas obras da lei que não justifica. Não existe mais o fardo, o jugo da lei, o peso, mas cada um deve levar o fardo dos outros. A cruz do cristão é muito pesada para se levar sozinho, e um deve ajudar o outro a carregar seu fardo. Devemos olhar não somente aos nossos interesses, mas nos cuidar de cada um, de com prazer de agradar ao próximo, para seu bem, para sua edificação. Aqui nós encontramos essa reflexão na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 15, no versículo 1. Pois isto é seguir Jesus Cristo. A lei de Cristo se cumpre pelo mútuo auxílio, pois Cristo trouxe uma ordem de vida, nova, perfeita, pois esta norma de Cristo é o fim da lei. Nós encontramos também na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 4. Versículo 3. Pois se alguém não é nada e pensa ser alguma coisa, está enganando a si mesmo. Devemos carregar uns dos outros o fardo, porque nada somos. Nos iludimos e somos inchados de vaidade, achando que somos alguma coisa. Isto é, isso se trata de um ego inflamado. Querer orgulhar-se ou sua perfeição seria um engano fatal. Nós não podemos nos orgulhar daquilo que não somos, nem tampouco nos arrogar, nos termos arrogância, daquilo que nós pensamos que somos, mas não somos nada. Tudo em Deus, nada sem Ele. Versículo 4. Cada um examine a própria conduta, e então terá motivo de se gloriar em si mesmo, e não comparando-se a outras pessoas. Se a pessoa examina a si própria, evite o engano e a ilusão de achar que ele é alguma coisa. Mesmo sendo espiritual, não se deve ufanar, achar que ele é o melhor. O valor das obras realizadas, quem avalia é Deus, não nós, pois o fundamento da nossa vida é Cristo Jesus. Nossas boas obras são dons divinos, não nossas. Versículo 5. Pois cada um terá o seu próprio fardo para carregar. O cristão é responsável pela sua obra. Não pode acusar os outros pelo fardo que carrega, mas deve submeter sua obra a Deus. Diante de Deus não existem vantagens. Tudo que possui é dom divino, e assim é responsável pelas obras que realiza em vida, em que o dom da fé e a força do Espírito Santo
são fundamentos das obras. Versículo 6. Quem é instruído na palavra, reparta todos os seus bens com aquele que o ensina. O catecúmeno, isto é, aquele que se prepara ao batismo, deve repartir os seus bens com aquele que o catequiza. São os mestres da comunidade, dedicados à catequese. Catequese significa katerhel, em grego, de viva voz. A comunidade se torna mútua ajuda, um para o outro. O mestre reparte o bem da doutrina e o discípulo os bens que o mestre necessita para o seu sustento. Os pregadores devem ser sustentados pela comunidade com seus bens. Talvez os Gálatas estavam tão preocupados com a posse da vida espiritual que negligenciavam da vida cotidiana e daqueles que os instruíam. No caso aqui específico, aqueles que eram instruídos, os catecúmenos, que se esqueciam dos seus mestres. Versículo 7. Não se iludam, com Deus não se brinca, pois cada um colherá o que tiver semeado. Alguém poderá possuir o Espírito e opinar que as ninharias de cada dia e da vida ordinária não exercem grande influência no conjunto da vida. É um engano terrível. Também as coisas pequenas podem custar a vida eterna. Quem se opõe ao Espírito fecha-se a Deus. O homem pode escolher sua semente. Com a semente, ele determina a colheita. Versículo 8. Quem semeia na própria carne, da carne colherá destruição. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Diante do ditado do seu tempo, cada um colhe o que semeia, Paulo faz uma leitura cristã desse ditado. Agora, na visão cristã, o que decide não é a semente, mas o terreno em que a semente cai. O que semear a semente em sua carne, da carne colherá, e vai colher corrupção. A carne só produz obras carnais, divisões, destruição. Nela, só desenvolve vícios, cujo fim último é a destruição. No dia do Senhor, se fará então a colheita. O que semeia a semente no Espírito, colherá a vida eterna, o terreno da sua vida. O que decide pelo Espírito como terreno de suas ações, terá no destino final uma boa colheita. Vida eterna não é recompensa de nossas boas ações. A semente no solo do Espírito é que permite a boa colheita. Porque, segundo a nossa fé, o que vivifica e frutifica a semente no solo do Espírito é o próprio Deus. Versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem, se não desanimarmos. No tempo devido colheremos. Paulo exorta, não nos cansemos de fazer o bem. Deve existir perseverança constante e nunca desanimar. Fazer o bem sempre. A perseverança nos leva à boa colheita do Espírito e nos leva a perseverar até o nosso destino final, a colheita final. Versículo 10. Portanto, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, principalmente aos familiares na fé. Paulo conclui a argumentação enquanto temos tempo. A vida tem uma duração. A palavra tempo aqui não é cronos, mas Paulo usa a palavra kairos, tempo fecundo, que marca a vida.
tempo de fazer o bem, sempre. Sem distinção, façamos o bem a todos, mas sem descuidar, pois, em primeiro lugar, fazer o bem se deve ser feito a todos, mas de modo especial aos irmãos na fé. Gloriar-se na cruz de Cristo. Versículo 11. Vejam com que grandes letras eu lhes escrevo do próprio punho. Paulo passa a escrever ele mesmo. Agora não é mais o secretário que escreve. Paulo ditou a carta. Agora ele mesmo escreve e tem caráter oficial, com sua autoridade apostólica. Na época de Paulo, não se assinavam as cartas, mas quando terminavam as cartas, o remetente escrevia de forma a destacar ele mesmo as considerações finais. Versículo 12. Aqueles que querem aparecer na carne são os que forçam vocês a circuncidar-se, e o fazem só mesmo para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Paulo alega que os judaizantes, adversários de Paulo, querem impor a circuncisão aos gálatas e insistem, coagindo os gálatas, obrigando-os a circuncidar. Esses judaizantes não querem ser perseguidos por causa da cruz de Cristo, pois serão perseguidos pelos judeus se continuarem unidos à cruz de Cristo, razão do ódio dos judeus aos cristãos. Eles iriam fazer do cristianismo uma seita judaica, e assim eles iriam trair a fé cristã. Estes judaizantes são covardes. Querem se afastar da perseguição. Paulo, ao contrário, prega a cruz e rejeita a circuncisão. Versículo 13. Porque nem mesmo aqueles que se fazem circuncidar observam a lei. No entanto, eles querem que vocês se façam circuncidar, para assim se vangloriarem da carne de vocês. Para Paulo, nem aqueles que agitam os cristãos na Galácia, os judeus cristãos, guardam a lei, e quer obrigar os outros a guardar a lei. Eles não observam os mandamentos da lei, deveriam observar o mandamento todo. Agindo assim, são contraditórios. Obriga os cristãos, que vieram da gentialidade, do paganismo, a guardar a lei, mas eles não fazem o que se exige dos outros. Eles não observam a lei total, só parte da lei. O que eles querem é se gloriar na carne dos gálatas, em seus prepúcios como troféus. Versículo 14. Quanto a mim, que eu nunca me vanglorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A graça divina só se justifica pela obra da cruz, pela graça divina operada na cruz. Na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, isto é, da ação de amor e salvação que Cristo Jesus realizou por nós, por pura graça, nós devemos aprender a seguir Jesus na cruz e ser crucificado com ele. Pois pela cruz o mundo está crucificado para o cristão e o cristão para o mundo. Foi da cruz que Deus se serviu para crucificar o mundo e o homem velho. A cruz tem um efeito cósmico, todo o universo, pois na cruz foi aniquilado o mundo velho e inicia na cruz o mundo novo. Versículo 15. Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem nada, e sim a nova criatura. Toda essa questão de circuncisão ou não circuncisão, Paulo está dizendo, isso não é o problema, isso não tem significado nenhum. Tudo é discussão vazia para o cristão. Porque o que vale é a vida nova
e Jesus nos deu pela ressurreição. O que vale é a nova criatura que Cristo realizou na cruz, ao crucificar o ser humano e o mundo. O que é velho passou. Versículo 16. E a todos os que seguem esta regra, que a paz e a misericórdia estejam sobre eles e sobre Israel de Deus. Trata-se da regra básica da vida cristã. Viver da fé, da graça que o Pai nos deu por meio de seu Filho na cruz. A estes a bênção. Bênção a Israel de Deus, Israel da fé, Israel da graça, e não ao Israel da carne. Versículo 17. De agora em diante ninguém mais me crie dificuldades, porque trago em meu corpo as marcas de Jesus Cristo. O assunto deve acabar aqui. Que ninguém mais perturbe a Paulo com essas questões, nem os Gálatas, nem os judaizantes. Que a questão fique assim resolvida. Pois Paulo, que sofre pelo Evangelho, por ser fiel ao anúncio e à missão que Deus lhe deu, traz as cicatrizes recebidas como apóstolo no serviço do Senhor e que se semelham ao Senhor. Paulo traz como servo, como escravo, o sinal que marca ser propriedade de Cristo, seu Senhor. Ele é escravo de Cristo. Naquele tempo se marcava os escravos, né? Então, Paulo está dizendo que ele também traz essa marca de Cristo, ele é servo de Cristo. Versículo 18. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. Paulo termina com um grande voto de saudação. Palavra de bênçãos aos Gálatas, a quem ele chama de irmãos. Com esse encontro, nós terminamos a nossa reflexão da carta aos Gálatas. Nosso próximo encontro, nós vamos iniciar uma reflexão da carta de São Paulo aos Colossenses. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.